Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje falarei mais sobre a besta do Apocalipse que sobe do mar, que é mencionada no capítulo 13. O assunto continua sendo complicado de ser falado e tende só a piorar, né? Mas que o Espírito Santo esteja com a gente para nos dar entendimento acerca de todas as coisas. Amém? Vamos lá. Em Apocalipse 13, João vê a imagem de uma besta que sobe do mar. Como vimos nos vídeos anteriores, esta besta é a representação da Igreja Romana. E quando digo isso, não é a religião em si, mas sim a instituição que corrompeu e que corrompe a palavra de Deus em todos os aspectos. Ainda que fale em nome de Deus, corrompe todos os valores e a lei de Deus. Esta besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. Para compreender o significado dessas 7 cabeças e 10 chifres, vamos ler o que diz Apocalipse 17, porque nessa passagem o anjo explica exatamente o que significa. Não entrarei em muitos detalhes agora sobre esta passagem, porque nela tem vários outros elementos que teremos que estudar mais à frente, mas de qualquer forma, vamos ler para entender. Apocalipse 17, de 7 a 13. Porque o anjo me disse: Por que você está admirado? Eu lhe explicarei o mistério desta mulher e da besta sobre qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é e entretanto virá. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. São também 7 reis. 5 já caíram, um ainda existe e o outro ainda não surgiu. Mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era e agora não é o 8º rei. É um dos 7 e caminha para a perdição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis, juntamente com a besta. Eles têm um único propósito e darão seu poder e sua autoridade à besta. Aqui o anjo explica exatamente o significado das 7 cabeças e dos 10 chifres. Apenas nestes pontos quero focar agora, tá bom? As 7 cabeças são 7 reis que virão da besta. Quando falo besta, é a instituição religiosa de Roma, tudo bem? Então são 7 reis que se levantarão dela. Quando o último rei, que será o anticristo, estiver reinando, 10 reis ou nações, poderes, se levantarão por uma hora, com o único propósito que é para dar o seu poder e autoridade à besta. Ou seja, os 10 chifres da besta, que não são os mesmos chifres de Daniel, representa 10 nações que se levantarão no tempo do fim para dar poder ao anticristo. E vale ressaltar que é dito que eles terão poder por uma hora. Isso significa um curto espaço de tempo. Será muito rápido os acontecimentos. Então, o que o João está vendo aqui é a ascensão da Igreja de Roma, recebendo todo o poder que o Império Romano tinha, porque quando lemos a história, vemos que a Igreja, com a liderança do Papa, se tornou a maior potência mundial, desde o ano 538 até 1798. A besta representa essa supremacia papal. Só que em 1798, Napoleão Bonaparte invade Roma e prende o papa da época e acaba com essa supremacia. É o fim do domínio da igreja sobre o mundo. Por isso que lemos: a besta que era, agora não é, entretanto virá. Isso significa: a besta tinha todo o poder, mas ela perdeu este poder. Por isso que a palavra diz que ela não é.
João está tendo uma visão aqui de um período da história onde o anticristo ainda não se levantou. Então, essa expressão, a besta não é, significa que ela não é a grande perseguidora. Ela não tem todo o poder mundial em suas mãos como tinha antes, mas é dito que ela voltará a ter este poder. Então, a igreja de Roma tinha todo o poder, ela era. Só que a besta perdeu esse poder. Significa, agora não é, mas ela voltará a ter este poder no final dos tempos, momento no qual estamos vivendo. Ela terá predominância mundial na pessoa do anticristo. Vamos ler mais sobre ela. Apocalipse 13, 3 a 10. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como ela? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam no céu. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dado autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta. Vou dar um destaque aqui. Todos os habitantes da terra, a saber, todos aqueles que não tiveram seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto a espada haverá de ser morto. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Nessa passagem é dito que uma das cabeças da besta sofreu uma ferida mortal, mas este ferimento foi curado e todo mundo ficou impressionado com isso. As cabeças representam 7 reis que virão da besta. Nós veremos quem são eles mais para frente, no capítulo 17, e até entender o que pode ser este ferimento mortal. Mas a passagem também diz que foi dado à besta boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, mesma característica do chifre pequeno de Daniel. Ela amaldiçoou o nome de Deus e o tabernáculo, o templo de Deus. O que isso significa? Ela se colocou no lugar de Deus. Ela se colocou na posição de perdoar pecados no lugar de Deus. A besta agiu contra o tabernáculo. A Bíblia diz que nós somos o templo de Deus. O Espírito Santo habita em nós. A palavra também diz que a lei de Deus, a vontade de Deus, já está cravada em nossos corações, onde não há necessidade de que nenhuma pessoa venha nos ensinar, pois o próprio Espírito é quem nos conduz à vontade de Deus. Mas vemos a besta, a igreja que se corrompeu, se colocar como a única detentora da sabedoria de Deus, como se Deus morasse ali entre as paredes de uma construção humana e que tudo que vem dali é a vontade de Deus para os homens. Isso é contra o que Deus nos diz. Lemos também que toda a terra, ou melhor, todas as pessoas que não têm seu nome escrito no livro da vida, adorarão a besta. Gente, isso é algo muito sério. Quem é que tem seu nome escrito no livro da vida? É todo aquele que reconhece Jesus Cristo como Filho de Deus, o aceita como seu Salvador e Senhor. Todo aquele que vence o maligno por amor a Cristo é quem tem o nome escrito no livro da vida. Então, no momento que o anticristo se levantar, todo aquele que nasceu de novo em Jesus não será enganado, mas todo aquele que não tiver sido salvo será enganado.
vai acreditar nas mentiras do anticristo. E você pode até achar que isso é impossível de acontecer, mas o próprio Deus diz que isso vai acontecer. Em 2 Tessalonicenses diz: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Quando o anticristo se levantar, não haverá mais chance de se salvar. Todos aqueles que não crerem na verdade serão enganados, porque o Espírito Santo não vai mais agir para convencer as pessoas da verdade. E isso não é porque Deus é ruim, muito pelo contrário. Deus está dando todas as chances agora para as pessoas se arrependerem e voltarem para Ele. Mas quem não quiser fazer isso vai sofrer tudo aquilo que Deus diz que vai acontecer. E isso não é porque Deus é ruim, é porque Ele é justo. O anticristo será aniquilado pelo esplendor da volta de Jesus. E todo aquele que não aceita em sua vida também não poderá suportar a glória de Jesus quando ele vier dos céus para nos buscar. Se esse vídeo chegou até você e você teve a paciência de me ouvir até agora, eu digo do fundo do meu coração, eu não estou gravando isso à toa. Eu realmente creio que foi Deus quem me inspirou a fazer isso. E se este é o momento de falar sobre isso, é porque Jesus está muito perto de voltar. E se isso for a verdade, e eu sinceramente creio que é, o tempo para você voltar para Deus, crer em Jesus Cristo como seu Salvador, se entregar a Ele de uma forma verdadeira, está acabando. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está te incomodando agora, no sentido de te mostrar o que realmente importa é a vontade dos céus. Chega de se distrair com as coisas deste mundo. Volte para Jesus. Se você nunca o conheceu, peça para ele se revelar a você. Se você tiver este desejo sincero no seu coração, ele vai mudar tudo em você para melhor, muito melhor, porque ele vai te dar a salvação. Se você tiver dúvidas a respeito disso, pode me procurar, leia a Bíblia, procure uma igreja, fale com Deus à sua maneira, Ele vai te ajudar, sei lá, faz qualquer coisa, mas não aceite viver uma vida de mentira, não aceite ser enganado, e a única forma disso acontecer é aceitar a verdade e viver na verdade, não a minha verdade, mas a verdade que já está dentro do seu coração, que você só precisa olhar para ela e crer em Deus que te revelou. Que o Senhor abençoe sua vida, não com riquezas ou prosperidade material, mas com toda a sabedoria que vem dos céus. Deus seja com você. Amém?